Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam me ouvindo. Vamos começar aqui, né? Dei uns 5 minutinhos só para esperar o pessoal entrar. Eu vou falar um pouco de Workplace Microsoft Modern. A gente vai explanar um pouquinho o que a Microsoft está pensando para esse ano, já começou, e para os próximos anos. Então acho que vale a pena a gente começar a refletir sobre isso e já pensar como que a gente pode modernizar nossa própria empresa a partir de 2019 com as novas mudanças que vem acontecendo. Só para comentar um pouquinho para vocês já viram uma coisa que aconteceu essa semana passada já, começo de mês, a Microsoft já aumentou os preços na compra direta dela, que está variando entre 12% mais ou menos do aumento. Então isso já é um bom sinal para a gente começar a vender mais SP, mais Microsoft ali na frente. Porque a gente tinha esse problema do site da compra direta, hoje ele não vai afetar tanto mais a gente. Então, pessoal, vou tentar explanar um pouco mais desse novo mundo que a gente vai ver de Microsoft aqui. Qual que é a missão hoje da Microsoft? É capacitar cada pessoa e cada organização do planeta para alcançar cada vez mais seus objetivos. Por que isso? Ela quer que vocês entendam que o mundo cloud, a gente não vai mais falar de produto. A gente não vai comentar, falar, eu quero vender um Office, eu quero vender um Excel. Não, a gente vai falar de solução. E para a gente falar de solução, como a gente capacita o seu time, como que a gente bate um papo com esse novo segmento contínuo de vendas, que está acostumado a receber as suas comissões, ou as suas próprias empresas, receber tudo upfront. Como que a gente vai mudar esse estilo de mercado que é cloud na nuvem? Como que a gente consegue fazer isso? Só para vocês terem uma ideia do que está acontecendo no mundo, a tendência de trabalho de local, 2 vezes mais as equipes vão se modernizar, o número de equipes dentro das empresas vão acabar aumentando. Tem uma estimativa que até 2020 a turma do milênio seja a nossa maior força de trabalho. O aumento de pessoas trabalhando cada vez mais remoto vai aumentar cada vez mais, estimula em 4 vezes isso. Uma coisa que chama muita atenção, que a gente não vê muito falar mais de criação de novos tablets, novos tablets até ainda houve, mas máquinas novas, não, a gente vê muito smartphones. As empresas de telefonia, as telcos, estão cada vez mais investindo em smartphone, porque é a mobilidade pura para as pessoas. As pessoas estão procurando cada vez mais isso para o nosso mercado. Você quer ter mobilidade, menos tempo dentro de uma sala, mais fora conectado. Então, é essa a estimativa que a gente coloca. Isso vai causar um impacto no nosso trabalho, onde 42% dos funcionários que estão trabalhando hoje já estão usando alguma tecnologia ou a tendência é ter outras tecnologias a seu favor. Deixa eu só fazer um negocinho aqui. Vou arrumar aqui. 21% eles querem ser mais produtivos. Então, os ambientes estão cada vez de trabalho mudando para atender a tendência do mercado, ter mais rentabilidade. Como que eu tenho rentabilidade disso? Eu tenho que oferecer segurança para o meu ambiente de trabalho, eu tenho que oferecer qualidade de serviço para os meus funcionários, eu tenho que oferecer uma gama de serviço para atender a minha necessidade e a necessidade dos meus clientes que estão na ponta, porque eles estão começando a procurar isso. Porque o ambiente de trabalho está mudando. Recentemente a gente teve a lei da CLT aprovada para trabalhar home office, então as empresas estão começando a procurar esse movimento para atender. E o que acontece isso? Muita coisa está na prática de trabalho que a gente faz. A geração nova que está vindo, que é a geração Z, eu me encaixo nessa, que é de 98 a 2020, ela vem totalmente tecnológica. E como que as empresas estão preparadas para esse time? Porque a geração milênios, que é de 80, de 80, 97, essa é uma geração já está entrando na era da internet, já começou a entrar, diferente da geração Z que está vindo aí, que já está rodando e que já está criada nesse mundo tecnológico. Essa turma, tanto acho que a geração milênios ainda pegou um pouco, mas a geração Z não sabe o que é uma linha de escada. Ficar ali ficar brigando por um cabo dentro de casa de uma telefonia para fazer conexões.
o que é diferente da geração X. O que, que muda nas gerações? A X, a Millennials e a Z. A geração X, por exemplo, ela prefere muito reuniões presencial. A gente prefere olho no olho, corpo a corpo ali para conversar na frente de um cliente ou de um parceiro, junto com a menina. A nova geração já não. Se eles puderem trabalhar de casa, ou em outro lugar, ou do seu escritório com uma tecnologia avançada, eles vão fazer tudo o máximo possível presencial para quê? Para ter ganho de produtividade, ganho financeiro, porque você reduz seus custos. Então eles estão procurando tudo isso. E como que a gente vai mudar o nosso ambiente hoje sem ter essa prática de trabalho dentro das empresas? Hoje é muito engraçado, mas a geração X hoje, muita coisa a gente vai no e-mail. A gente só fecha negócio por e-mail. O milênio já está começando a falar, pô, vamos fechar por outros modelos de ferramenta. A geração Z já não. E-mail para eles não vai existir. A gente estava tendo uma palestra esses dias, acho que todo mundo já passou por isso. A gente manda um e-mail aquele bonitinho, explicando tudo que está acontecendo naquela negociação. A outra pessoa lá de fora responde, ok, valeu. Caramba, perdi muito tempo fazendo e-mail e o cara respondeu, ok, valeu. Mas é a nova modalidade, é pequenas palavras e fechamento de negócio mais rápido com a curiosidade. Chat. A nossa geração, a geração X, ela não é apegada muito chat. A geração milênio já entrou quase 100% nisso. A geração Z, o que puder fazer por um chat, vão fazer. Prova disso, teve uma empresas como o WhatsApp crescendo cada vez mais. Aí você tem a Microsoft tentando entrar com Kaizen lá dentro das empresas para proteger as informações que são trocadas. Então é um mundo de negócio que a gente tem que começar a se adaptar à realidade do cotidiano nosso. E a gente, parceiros, tem que estar preparado para esse nicho de mercado. Pensar como que eu ataco esse nicho de mercado e ajudar os parceiros, seus, no caso, seus clientes finais na ponta, a entregar essa solução para essa nova geração que está vindo, sem perder a segurança. Porque essa turma que está vindo, eles têm um sentido do milênio, que está vindo agora, por exemplo, junto com a geração Z, eles querem ver oportunidade de crescimento, estilo de trabalho flexível. Eles não querem ficar mais, essa turma não querem ficar mais tempo trancada em uma sala fechada o dia inteiro. Eles querem ter conversas onde tem pessoas que têm a mente aberta, entendem o que eles estão querendo fazer e usar a tecnologia sempre mais avançada. A gente vê muito isso nas empresas, onde o funcionário lá na casa dele, ele tem muito mais ferramentas de trabalho melhores do que dentro da própria empresa. Como que a gente inverte isso? Como que a gente entrega isso? Porque as empresas estão procurando soluções cada vez mais para agregar trabalho. Vocês pegam um exemplo, uma Uber, ela inovou lá atrás o negócio do táxi no Brasil, em outros países. Só que cada vez mais ela vai criando mais soluções para agregar valor àquele time que está lá dentro, e das pessoas que estão ali dentro. Então, como que a gente começa a tentar a conversar e entender o que está acontecendo? É isso que a gente tem que começar a olhar. Porque o desafio, cada vez mais, vai ser para as empresas ultimamente, onde 61% dos seus trabalhadores acham que é difícil conversar com seus colegas, trabalhar com medo de, será que ele vai pegar minhas informações, vai passar na frente na minha ideia? 46% espera que, isso que é um fato que da pesquisa que a Microsoft teve, que 46% das pessoas dos milênios, eles acham que nos próximos de 12 a 18 meses, eles vão mudar de emprego. Não é aquela geração que nem a gente está acostumado de ver as pessoas ficando 5, 6, 7, 10, 15 anos dentro de uma empresa. Essa turma que está vindo hoje, elas vão atrás de qualidade de trabalho. Quem oferecer melhor trabalho, melhores condições, eles estão indo para esse tipo de troca. Isso tem um lado positivo e tem um lado negativo. Cada vez mais você tem que agarrar esses talentos, vamos dizer assim, para ajudar a gente a tentar a entregar isso. Porém, as empresas estão apostando nesse tipo de segmento porque elas sabem que de 2 a 5 funcionários afirmam que deixariam seus empregos por causa de tecnologia. Porque ele acha muito estranho ele ter uma tecnologia. Um exemplo, eu tenho um Office 365 na minha casa, na minha empresa, e eu continuo trabalhando com o Office 2010, usando o Windows XP ou o Windows 7, sendo que eu estou rodando com uma plataforma nova com segurança. Eles pensam em trocar. E como que as empresas vão reter esses talentos? Por causa de tecnologia. Muitas empresas, acho que 17% delas, elas querem se tornar mais produtivas entre as suas equipes, fazer colaboração. Como que a gente pode ajudar essas empresas, então?
10% querem reter os funcionários, não quer que ele saia por besteira. Quer que ele fique na empresa por gostar e ter mobilidade no que ele está fazendo, poder conversar, dialogar, trocar uma ideia, botar o que ele está sentindo. É isso que ele está tentando fazer. E as empresas entendem que quanto mais tecnologia dá, mais acessibilidade para os seus funcionários, mais segurança, elas acham que 21% do negócio dela vai aumentar. Eles acham que eles vão aumentar a lucratividade, porque eles vão estar dando um conforto, né? Vamos botar essa palavra de um conforto para o funcionário da empresa, onde ele pode falar assim, ó, eu te dou tudo, agora eu preciso disso de você. E muitas empresas que adotam home office e pessoas que trabalham em home office conseguem produzir muito mais na empresa, para a empresa. Isso são pesquisas que o pessoal fazem e a gente vê isso de pessoas, até comentários de pessoas que trabalham em home office, que é a melhoria. Então, como que a gente consegue fazer isso com o Modeplan? A gente vai construir um lugar de trabalho, onde a gente tem que ter pessoas que identificam uma liderança digital, aquela pessoa que taca para frente, que pode replicar isso para fora, que ela pode promover a cultura. Então, a gente tem que ter pessoas assim que ajudem também na empresa, a gente colocar uma solução e não fazer ela ser desenvolvida, sabe? Ele tentar enxergar as pessoas que conseguem falar assim, gente, vamos mudar para um 365. Somente quando a gente chega numa empresa, vai conversar com o diretor de TI, a gente coloca lá os produtos de que tem para atender a demanda nele e ele fala, pô, dinheiro. Muitas vezes a gente sabe que barra no dinheiro, mas a gente começa a colocar os valores agregados àquela solução que você vai colocar. Isso ajuda muito no dia a dia. Nos processos, você colocando processo dentro da empresa, melhorar a colaboração, fazer com que o funcionário entenda que ele está colaborando naquela ideia, não é restrita para ele, é para a empresa em primeiro lugar, onde ele cria pipelines, tem ferramentas de pipeline, onde todo mundo enxerga o que está acontecendo no dia a dia, se é pedido, se é uma linha de produção, se é uma coisa que para inovar, onde todo mundo está sabendo o que está acontecendo. Vamos construir umas plataformas de cultura colaborativa, fazer as empresas sair um pouco do Facebook, usar ele mais para o marketing, mas ter um Facebook local dentro da empresa para divulgar o que está acontecendo na empresa, porque hoje nós funcionários passamos mais tempo dentro de uma empresa do que na própria casa. Então, por que a gente não cria um ambiente mais cultural, mais tranquilo, mais responsável, onde todo mundo sabe o que está acontecendo? Tecnologia. Vamos fazer as empresas entender que a tecnologia, a inovação nela é muito importante, seja um pequeno negócio ou um grande negócio. Vamos ativar os dados da empresa, fazer com que aqueles dados elas sejam cada vez mais abertos para os funcionários, mas com a segurança de TI, onde TI consiga controlar todos os acessos, as planilhas que são gerenciadas, os documentos que são trafegados, tudo através de uma segurança das informações, fazendo com que as empresas fiquem mais tranquilas com o que ela está fazendo. E ela entenda que dados é importante, tem que ter uma segurança sim, mas tem ferramentas para ajudar, auxiliar nesse momento. Aí o que eu faço? Eu tenho um ambiente moderno. O que acontece hoje? A gente tem que parar de ter tarefas rotineiras dentro das empresas e fazer um criativo. Parar de ser fixo, não 100% fixo, mas vou tentar ser pelo menos sair do área fixa e para o móvel, dar mobilidade para o funcionário, para ver se ele rende mais, cria mais coisas. Parar de fazer aquele cara ter uma produtividade individual, começar a pensar em equipe, olhar para dentro da empresa. As empresas hoje sofrem muito frente à área de TI, que eles têm vários sistemas, várias ferramentas. Por que a gente não começar a olhar para o cliente e tentar fazer uma plataforma integrada e coerente para ele entender o ambiente muito mais fácil, para o cara de TI não chegar todo final de mês e ele pegar lá uma nota de um serviço que ele pegou de telefonia, uma nota de um produto que um parceiro entregou, de uma nota. Por que a gente não pega todo esse ambiente do cliente e começa a entender e ver o que a gente pode agregar de solução para uma única plataforma? Por que eu não saio de uma segurança tradicional, que a gente brinca, travada, que não acessa isso, não acessa aquilo, trava por isso, gerando impacto na empresa. Tem empresa que, por exemplo, você sabe que se ele quer procurar alguma coisa no Bing, ou no Google, ou em outros, é travado. Ou quer usar um WhatsApp, é travado. Primeiro dia, pode dar problema de hacker entrar na empresa. Por que a gente não muda essa segurança dele para ser mais moderna, mais inteligente, mais acessível para a própria empresa? Então a gente começa a pensar nesse ambiente de trabalho desse jeito, tirando o que a gente tem costumando e levando para um lado tecnológico, fazendo com que não é tão simples, mas a geração Z ela trabalha muito colaborativo e é essa turma que está chegando para o mercado agora.
E aí vem sempre aquela pergunta, tá, Adriano? Falar isso é bonito, é lindo, você que está aí na ponta é mais tranquilo. Mas a gente tem as perguntas que a gente pode estar fazendo. Por onde eu vou começar? Somente agora que a gente está conversando de uma ferramenta de Microsoft, a gente começa a pensar em 2019, por onde eu vou começar? Qual é a solução que o mercado tem hoje e que pode ser melhorada para amanhã? Como que eu vou implementar as soluções mais rápidas dentro das empresas sem travar o ambiente de negócio? Um exemplo que eu posso dar aqui, hoje muitas soluções de migração de dados, tem várias ferramentas, mas muitas ferramentas chegam a parar o ambiente de uma empresa para fazer isso. A gente tem ferramentas que você faz a migração de dados dela, você contrata ela, onde não para o ambiente de uma empresa. E é isso que as empresas querem. Elas não querem parar, elas querem ter a rotatividade cada vez menor do seu negócio. Porque uma empresa que separe o ambiente dela pode causar prejuízo financeiro gigantesco. Como que a gente faz para garantir a doação? Eu compro uma tecnologia. Como que eu faço para que o meu cliente ele use aquela tecnologia 100%, não só um ou outro produto? Como que eu vou modernizar e me se manter seguro ao mesmo tempo? Sabe, são essas perguntas que a gente tem que fazer para nós mesmos, olhar para a nossa empresa e olhar para o mercado. A gente tem que olhar para esse mundo para ver o que essas empresas estão querendo e principalmente dentro de casa, usar as ferramentas que a gente pode usar e tentar levar as ferramentas para dentro da ponta. Aqui eu vou falar só um pouquinho de produto, no caso de Microsoft, mas essas perguntinhas a gente tem que começar a parar para pensar um pouquinho nelas, porque são tecnologias que estão vindo a favor tanto de nós como das empresas. As empresas ficam preocupadas em como ela está atendendo a necessidade. Aí a Microsoft criou esse M365, que é uma solução, não é um produto, é uma solução colaborativa, onde eu consigo envolver segurança, a voz, ferramentas de analítica, eu consigo manter um desktop moderno e colaboração. Por que eu falo isso? A gente até cita aqui. O produto da Apple, quando você compra um produto da Apple, ele te faz três perguntas. Qual é um Wi-Fi para ele conectar? Qual que é o país que você está? E se você tem uma conta. Você colocou essas três informações, pronto. Aquele tablet que você já tinha da Google, que deu problema lá, que você tinha, ele já sabe todas as informações. Você acessa de onde você estiver. Com essa plataforma de solução 365, a Microsoft vem para fazer tudo isso, agregar valor à área de TI, onde ela consegue entregar uma solução completa para o ambiente de trabalho com tudo que o cliente precisa hoje. Tá? O que esse ambiente vai fazer? Ele vai tornar um ambiente mais moderno, onde eu tenho uma ferramenta de colaboração, eu tenho uma ferramenta que vai fazer gestão e proteção de dados que está rolando naquele dispositivo, eu tenho a colaboração mais moderna, com as melhores ferramentas, eu consigo construir uma governança que as empresas procuram, tá, Adriano, o que a gente vai escutar muito. Adriano, você está falando aí que isso é bom, o mundo está indo para esse mercado. Ok, mas como que eu faço tudo isso com uma única ferramenta chamada segurança? Porque é o que as empresas se preocupam hoje, principalmente por causa da lei de proteção de dados. A gente tem que cada vez mais assegurar as informações. Porque hoje acontece, as empresas estão procurando o quê? Uma gestão de identidade. Tá, meu funcionário está aí fora da empresa. Como é que eu faço a gestão dele? Eu posso fazer a gestão dele de acesso. Quando alguém estiver acessando a máquina do Adriano, que nem agora, a gente está fazendo um treinamento. Se alguém acessar a minha máquina agora, o meu time fala, opa, estão acessando a máquina, estão tentando entrar na máquina do Adriano. Só que o Adriano está fazendo um treinamento agora. E a pessoa ele não está em Minas Gerais para acessar. Então é detectado isso, é parado pelo time de coisa. Eu tenho as senhas, eu consigo criar uma senha única para o ambiente de trabalho. Eu tento acoplar tudo o serviço que eu tenho numa única senha, que ajuda muito. Eu não preciso ter aquela senha, uma senha para entrar numa ferramenta Y, uma ferramenta para entrar na ferramenta X. Isso acaba atrapalhando. Eu consigo fazer uma coisa que as empresas estão começando a olhar, que é a gestão do meu dispositivo móvel.
É o que vem crescendo cada vez mais, que eu coloquei no começo ali, ó, a expectativa é de chegar de 2,5 bilhões de aparelhos de smartphone. Hoje você pode ver que muitas pessoas, você vai em treinamento hoje, antigamente era falta de respeito você ficar com o celular ligado. Mas hoje a modalidade ela é tão rápida e o ambiente de trabalho mudou tanto que as pessoas estão conectadas ali muitas vezes, fechando o negócio por um smartphone, por um simples celular. Só que como que você vai tentar ter a segurança dessas informações? Como que eu vou implementar algo para travar o que está sendo replicado ali? Como que eu vou fazer a gestão daquele celular, a gestão daquela mudança? Então a gente consegue tentar entregar soluções que atende. Na parte de produção, colaboração moderna, a gente tem softwares como que vão atender a necessidade do uso daquele tipo de funcionário, daquele tipo de colaborador. A gente consegue entregar muitos serviços para atender essa demanda. Conseguimos fazer a parte de compartilhamento das informações na gestão de segurança. Então a gente está falando de uma ferramenta moderna, que é um ambiente de trabalho. E aqui. Alô? Quem está falando? Quem está falando? Alô? Estão me ouvindo, pessoal? É que alguém entrou para falar na BG. Tá, vou continuar. Então, o que, que a gente faz? Como a gente faz o ambiente de trabalho ficar moderno hoje? Microsoft, eu não vou falar aqui de solução se funciona ou não funciona, mas hoje o M365 veio para fazer o ambiente ficar mais vantajoso, mais fácil de ser gerido por uma área de TI, porque eu vou colocar as ferramentas aqui só para você ver. Hoje, se vocês forem numa empresa, para fazer gestão de identidade, ela tem lá uma Okdata, uma Bluecoat, uma Netscape, tem todas essas empresas para fazer isso. Na gestão de proteção do dispositivo, eu tenho Citrix, IBM, VMware, outras ferramentas que estão rodando. Eu vou na de produção. Ah, o cara ele quer fazer um Facebook porque é melhor para ele colaborar. Aí ele tem a gestão de um Facebook, tem a gestão de um Google que tem um G Suite lá, mas ele precisa de outra coisa. Aí ele tem um Dropbox para guardar as informações. Ele tem um SAP que roda. Peraí, por que eu não posso mudar isso? Aí você vai dentro de uma parte de gestão e governança, tem outras ferramentas. Por que eu não posso levar para o cliente uma única ferramenta para entregar toda essa solução para ele? Por que eu não levo uma ferramenta que eu manter o ambiente dele moderno, mais fácil de trabalhar, mais fácil de gerir? Então é um tipo de mudança que a gente tem que ter que eu estou falando aqui no caso de Microsoft 365, mas de uma solução que ela vai transformar o ambiente de trabalho, fazendo ele ficar cada vez moderno e sempre atualizado, 24 horas. Qualquer informação que saia, qualquer problema de segurança que venha a ter no mundo, a Microsoft atualiza o seu dispositivo, o seu colaborador, o seu usuário, vamos falar assim, ele vai estar protegido junto com a regra das políticas de governança e políticas de proteção que a Microsoft tem. Com esse produto e essa solução, eu consigo trazer o ambiente de trabalho do cliente para dentro das empresas mais fáceis, mais replicável, porque se entra um colaborador novo, é só visitar o TI, ele gera lá as 3 perguntinhas que a gente faz sempre, cria um e-mail, um ponto de conexão e um local, se for apartamento, ou no caso a empresa pode determinar o que ela faz, e um simples toque ele já coloca o funcionário para estar usando. Isso é modernizar. É a gente fazer o TI ele ter mais tempo para desenvolver outras coisas do que ficar se preocupando com o ambiente de trabalho 100%. E a gente consegue entregar isso aqui só falando de um pouquinho de solução de Microsoft de 365, a gente consegue entrar lá com AD, com a parte do Windows 10, com o Intune rodando dentro na parte de gestão, com a plataforma de 365 entregando a colaboração para os funcionários. E o principal carro-chefe, que é o último ali, que seria a proteção que está dentro do MS. Então são soluções que a gente consegue agregar valor para o cliente sem, sem atrapalhar o que está acontecendo. Aqui é só para a gente ter como é que encaixa nesse ambiente, gestão de colaboração e a parte de informação que a gente tem
que é a gente chama de a linha de jornada que as empresas têm hoje dentro funcionando, que é como que eu faço toda a gestão do meu negócio, como que eu vou fazer uma experiência. Então, esse quadrinho que eu estou mostrando para vocês é muito importante para a gente desenhar o ambiente de trabalho do cliente. Como que eu trago esse ambiente desse cliente para a gestão mais moderna? Porque aí muitos podem falar, mas esse ambiente pode ficar caro, Adriano, ele tem um valor agregado muito alto. Mas o que ele tem lá dentro? O que ele gasta de uma empresa de antivírus, ou uma empresa que faz mais gestão? Quantas empresas, quantas linhas ele tem lá dentro de fabricantes para entregar uma solução completa para uma empresa que pode entregar uma solução única? Eu sei que não é uma solução simples e fácil de entregar. A gente começar a pensar para 2019 como que a gente faz isso. Como que eu consigo olhar para esse quadro em branco aqui, encaixar os meus principais clientes nessa tendência de mercado, onde as principais 500, as 500 empresas mais ricas do planeta já estão aderindo ao M365, para vocês terem uma ideia, porque estão pensando no ambiente colaborativo, porque não dá mais para a gente ficar parado no tempo, a gente tem que fazer o ambiente de trabalho ser mais produtivo, seja para a pessoa como financeiramente para a empresa, porque as empresas vivem de lucro, e funcionário contente, ele gera mais lucro para a companhia. Então a gente tem que começar a entender o que, que a gente pode agregar de valor para 2019, para esse time, para esse do seu cliente. Aquelas perguntinhas que eu fiz no começo, vale a pena a gente pensar nelas, porque até aqui no final eu sempre falo de um exemplo que eu dou muito. Até um tempo atrás eu sempre falava que a gente tinha que ser consultores. A gente não precisa mais ser consultor, a gente mudou, por ser cloud, cada hora muda. Mas assim, uma palavra que eu encaixei bastante com esse mundo que a gente vive hoje e pensando para o futuro, a gente tem que ser médico de cloud. Médico cloud. Por quê? Quando a gente não está legal, a gente está com algum problema, a gente vai no médico e ele faz um diagnóstico nosso. E a gente começar a fazer o quê? A mesma coisa com nossos clientes. Sentar na frente dele e desenhar o ambiente de trabalho dele. Ver as necessidades dele, ver o ambiente de trabalho que ele tem hoje e saber por onde começar aquela solução que ele precisa. É entender cada vez mais o ambiente do cliente. Porque a gente tem que entender qual a necessidade dele. Não é a do Adriano, não é da Microsoft, nem do parceiro, e sim a do cliente. Eu falo isso porque em muitos calls que eu participo com parceiros e clientes, a gente vê muito cliente ele amarrado na tecnologia, porque ele está em uma, tem medo de ir para outra, e a gente fica parado nisso. E a gente começa a falar para o cliente, me dá o seu ambiente de trabalho. Você vai fazendo umas perguntas e vai extraindo o ambiente dele. Quantos usuários você tem, qual ferramenta de trabalho que você usa, quantas máquinas você está usando física, sabe, perguntinhas, qual o tempo de helpdesk que seu time fica, você tem um controle da solução que se faz, como você controla o envio e sai, os envios dos e-mails dos seus funcionários, como que você faz uma ferramenta colaborativa. Você vê muitos casos de empresa, eu salvo na rede e o outro funcionário vai lá e salva em cima, mas sempre vira uma bagunça. Porque ninguém sabe onde está. Por que a gente não começa a colocar tudo isso para dentro da plataforma de cloud? Ver o que, que a gente pode agregar de valor para os clientes. É isso que a gente vai sempre falar muito. Como eu agrego soluções para os nossos clientes. Não é só solução Microsoft, de repente vocês parceiros têm alguma solução que dá para encaixar junto, uma prestação, seja uma prestação de serviço. Porque eu costumo falar sempre, para parceiros que estão entrando no mundo cloud, a gente vai sempre falar de solução baseada em serviço. Não é produto, não é SKU e produto. Nunca mais vamos falar de produto. Isso é o primeiro passo. Tentar tirar a palavra produto do seu dicionário. Porque a gente tem que falar de solução. Ver qual solução que você, sua empresa, pode agregar para o cliente através de uma plataforma Microsoft. Seja um simples serviço de helpdesk baseado numa informação de Power BI, que é uma ferramenta que vem crescendo muito dentro das empresas, que estão vendo isso com outros olhos, ou de um Yammer dentro da empresa, para travar as informações, ter mais contato com o funcionário, ter um dia a dia,
E a ferramenta que nem essa que eu estou fazendo agora, que é o Skype, que está entrando cada vez mais nas empresas. A gente sabe que tem o delay da parte de telefonia que não foi homologado pela Anatel no Brasil, mas 90% das reuniões e conversas, seja conferências, videoconferências ou conferências por microfonia, vamos dizer assim, estão sendo feitas pelas empresas. Isso aqui reduz um custo gigantesco, reduz o tempo do seu funcionário para sair, deslocamento dele para um lugar. Então, isso que a gente está falando são ferramentas que vêm para fazer, transformar, nem fazer, é transformar assim, o ambiente de trabalho, fazer com que as empresas, a gente ajude essas empresas a crescer mais, entender o ambiente de trabalho dela. Aqui, tá? Só colocando mais umas coisinhas para a gente ver, para a gente, que é o ambiente. Isso aqui é o que eu falei agora, é modernizar. Como que eu modernizo o ambiente de trabalho do meu cliente? É como eu vou chegar numa parceria que eu tenho lá dentro e falar para o meu cliente, vamos sentar e bater um papo? Me mostra o que você tem, o que você precisa, principalmente agora, nesse ambiente de trabalho que a gente está vindo para 2019, onde muitas empresas estão gerando expectativas gigantescas com essa mudança de governo que a gente está tendo, com as mudanças de tecnologias que estão aparecendo cada vez mais. Assim, hoje a Microsoft ela investe muito nesse mercado de cloud, é a plataforma, acho que posso dizer que é a número um em soluções da própria Microsoft que faz as criações. E a tendência de mercado, nuvem, cada vez mais nuvem, 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 nuvem para agregar valor. Só que para tudo isso a gente tem que trabalhar o ambiente. Uma dica que eu deixo aqui para quem for trabalhar com esse tipo de solução Microsoft completa, estude bastante o Enterprise Mobile Suite, ele faz totalmente a diferença. Entenda como funciona todas as APIs que tem dentro do, do Windows ali dentro. Comece a entender essa solução de um jeito diferente do que a gente está acostumado. A gente tem um estudo da Microsoft que quase 90% das empresas que estão rodando com o Office 365 estão migrando para dentro de um M365 para tentar atender a necessidade. Eu vou abrir um espaço agora para vocês quiserem fazer perguntas e eu poder responder todas para atender vocês. Mas esse quadrinho aqui eu vou deixar, essa apresentação vai estar para vocês. Mas esse quadrinho que eu estou colocando aqui por último, opa, esse aqui, ó, é posso dizer, é uma matriz que a gente pode estar usando e como que a gente consegue agregar valor de colaboração dentro do cliente. Olhando por aqui, ela sempre traz alguns produtos para umas soluções para falar disso. Então, pessoal, o que a gente falar sobre o ambiente moderno foi um pouco disso. Eu sei que tem muita coisa por trás disso e espero ter ajudado vocês a entender um pouquinho, que aqui é muito mais comercial e mais conceitual lá na frente. E é um papo que eu sempre tenho, alguns parceiros que eu estou vendo aqui já teve a oportunidade de fazer call comigo junto com seus clientes. E é sempre nessa base que eu trabalho, vou nessa base de linha de pensamento e a gente sempre consegue trazer resultados para dentro tanto da Ingra como do próprio parceiro que está trabalhando com a gente. Porque a gente faz o cliente entender o ambiente de trabalho dele, que muitas vezes o cara de TI não conhece bem o ambiente dele. Quando você começa a extrair as informações, ele fala, opa, putz, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. E é assim que a gente está. Pessoal, alguém tem alguma pergunta, alguma sugestão? Onde eu espero ter falado algumas coisas importantes que possam ter ajudado vocês, se não ficou legal. Aí gostaria de um feedback de vocês e como que eu posso estar ajudando vocês também. Está aberto para perguntas e fica à vontade, pessoal. Alô? Todos estão me escutando? Alguém tem uma pergunta? Alguém tem uma pergunta?
microfone está aberto, fica à vontade, se você quer me falar, tá, pessoal? Pierre está digitando aqui. O Pierre fez uma pergunta aqui, como é que a Microsoft vai, como se posicionar um G Suite com 3000 versus 365, no ponto de vista Microsoft? Pierre, assim, o G Suite, a Google sempre vai bater forte com o G Suite para falar que é muito melhor que o Microsoft, que é melhor que isso, melhor que aquilo. O G Suite a gente sabe que ele entrega mais a solução de e-mails, que é o carro forte deles. O problema são, a gente sabe disso, que é o preço. O preço do G Suite cada vez mais é mais baixo que o da Microsoft, vamos dizer assim. Mas como que que a Microsoft pensa de um G Suite versus um Office 365? São as ferramentas de colaboração que eu posso entregar. Quais ferramentas que um G Suite entrega para um ambiente de trabalho versus as ferramentas de um Office 365? Um exemplo claro, que a gente vai sempre por detalhe. No G Suite, quando eu recebo um e-mail de um cliente com algumas, por exemplo, uma planilha de Excel, ele não consegue abrir se ele não tiver um software da Microsoft lá dentro. Ele tem que extrair do e-mail e abrir. Se o cliente está na rua, isso aqui atrapalha ele. Se tiver uma proposta que ele tem que responder naquele momento, essa ferramenta vai travar ele. De vez de ser uma ferramenta de colaboração, vai ser uma ferramenta de produtividade, vai ser de improdutividade. Quando um cliente está com o Office 365, ele está na rua, recebe um arquivo de Excel, por exemplo, é uma planilha que ele tem que digitar algum valor, ele abre aquele e-mail, ele abre o arquivo porque ele tem um Office 365, seja online ou não, ele vai abrir, vai olhar, editar e mandar. Então ele está ganhando colaboração, manteve, e produtividade. O Office 365 ele acaba sendo mais produtivo que um G Suite. Tá? A posição que a Microsoft tem sobre isso é cada vez mais tentar tirar esse ambiente do G Suite para dentro do 365. Só que a gente tem que entender sempre no 3, como que a gente vai brigar um G Suite com o Office 365. Se a gente falar de um Office 365, qual produto que a gente está falando? Qual a solução que a gente está falando? É um Business Premium? Opa, é um Business Premium. Ou é um E3? Opa, é diferente. Porque eu vou entregar serviço mais a parte de produção, que é no caso do Office 365 com a parte de serviço. Se eu for falar de um G Suite, o cara só está vivendo e-mail por e-mail, eu vou para um Exchange. Aí no Exchange a gente tem os projetos, é o que eu tenho lá. Eu tenho um quiosque, eu tenho um Exchange e eu tenho um Exchange nos dois planos que a gente tem, plano 1 e plano 2. Então eu consigo bater de frente com o G Suite. Porque o G Suite nada mais é que o carro-chefe deles é a parte de segurança, que eles não conseguem entregar muito perfeitamente, onde Microsoft você já consegue fazer tudo isso dependendo do plano. Onde você pode até contratar uma solução a mais, caso o plano não tenha um archive para manter o ambiente mais seguro. Na posição da Microsoft sobre o G Suite versus Microsoft é nesse ponto. É como botar solução de um contra o outro. É mesmo porque a gente até brinca que eu te dou uma solução de G Suite versus a Microsoft, a gente tem que colocar um papelzinho que cada um pode ter. Não ver valor, porque se agregar, ver valor é o que eu costumo falar. Você quer ver valor, você vai ficar lá com o G Suite, mas muitos clientes que rodam o G Suite porque é mais barato, 95% deles compra pacote Office. Isso você pode ver com o cliente. Ele compra, ele vai falar, ah não, quando ele começa a olhar, compro, estou gastando dobrado. Aí que ele vai sentir o valor. Então a gente tem que entender esse lado. Ver o que ele tem usando um G Suite contra um Office 365 e mostrar o que tem de valor dentro do Office 365 e colocar todas as soluções e fazer o mais importante, ele usar o que está lá dentro. Se ele comprar um Premium, fazer o cliente usar o SharePoint, usar o OneDrive, usar o Yammer, usar o Skype, fazer essas ferramentas ser cada vez mais usadas, porque daí você agrega a solução para o cliente. Porque a solução que a gente fala não é só, ah, Adriano, não é isso. É isso que a Google faz. A Google vai lá, ela entrega uma solução completa para o cliente. Ela fala disso, porque ela faz o cara usar os ambientes de trabalho. E a gente tem que começar a fazer a mesma coisa com a Microsoft. A Microsoft é isso, eu tenho isso, 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 isso.
e é assim que funciona. Deu para dar uma visão mais ou menos, Pierre? Espero que. Mas não é simples essa briga, viu? É uma briga longa. Um dos argumentos também principal que a gente pode usar aqui é que você nunca viu falar de invasão, fraude ou hackeamento de produtos de Microsoft. Google, Facebook, sempre teve esse problema. Recentemente a lei de proteção de dados entrou por causa da briga, do problema que teve do Facebook na Europa. E você não vê isso da Microsoft. Você não vê a solução dela se envolvida em nada, seja no 365, seja no Azure. A gente nunca viu falar de perda de dados, de perda de solução. Prova disso é uma live da Microsoft que está no ar há quantos anos e nunca teve problema nenhum. É isso mesmo, Pera. O G Suite é isso mesmo. Ele tem a funcionalidade básica. Se o cara quer e-mail, tá e-mail. É o que eu costumo falar. Vamos botar um exemplo bem simples. Você quer um carro 1.0, você vai ter 1.0. Se você quer um carro 1.6 com mais coisas, você vai ter que pagar por isso. Então é a mesma coisa no G Suite. Você quer só e-mail? Eu costumo falar até com clientes quando a gente fala, mas Microsoft é caro. Eu falo assim, tá, cara, mas você usa aí, eu começo a colocar tudo que a Microsoft tem versus o que ele tem no G Suite. E eu faço o cara parar para pensar. É isso que a gente tem que fazer. Acho que essa é a solução principal. É ele não falar de preço. Porque preço sempre vai ser um entrave no nosso negócio. Infelizmente. Mas se a gente conseguir colocar valor agregado do que a gente está vendendo, aí faz a diferença na hora de migrar. E aí o cara sai de um G Suite brincando, tranquilo, para dentro de uma Microsoft. Porque o maior erro que tem... Por que o G Suite cresceu tanto? Porque muitos parceiros não vendiam a solução Microsoft corretamente. Botava um produto com outro, é mais barato, perdi. Mas não falava o que tinha aqui dentro. Entendia a necessidade. Por isso que eu falei no começo, a gente tem que virar doutor, tem que ir lá entender a necessidade daquele cliente para ele não migrar a plataforma dele para os nossos concorrentes e a gente não perder dinheiro. E é o que você colocou aí agora, Pedro. A segurança. Segurança, a gente tem que ser no papel. Hoje, a gente sabe que a Microsoft ela respeita regras do mundo inteiro e são cada vez mais pesadas por tráfico de informações cada vez mais. A gente vê isso direto nos noticiários de problema, que nem agora recente. Tem a China versus os Estados Unidos com problemas de dados sendo extraídos de um para o outro. Então é um mundo virtual, cibernético, um mundo virtual que a gente tem que se preocupar cada vez mais com segurança. E olhar para esse mundo. Tirar do cliente que a Microsoft é caro, a Microsoft. Não, eu falo para o cara assim, não é que é caro. O que você quer? Você quer e-mail? Tá aqui, eu tenho e-mail. Ah, mas o do G Suite tem isso. Ó, mas o G Suite faz isso, 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 isso. Putz, não. Você consegue fazer um relatório de segurança do que tá. Putz, não. Fazer ele pensar que, é que eu costumo falar, a gente se preocupa mais com as informações nossas do que da própria empresa. Ó, o Gustavo colocou aqui. Ele colocou aqui, vou até passar para todo mundo, sei que não está vendo, que ele tem a acho que é Battle Card para um G Suite, que está pronto para um G Suite Versus 365. Você tem eu tenho aqui, não sei se é o que você está querendo, Gustavo, é um comparativo. Eu tenho, hoje a Microsoft bate muito de frente com o G Suite com o Premium, tá? Ou E3. Mas hoje, assim, para o mercado SMB, de até 300 usuários, eu consigo mostrar para o cliente o que ele tem no G Suite versus um Premium, para ele entender que não é valor, eu entrego muito mais solução do que lá dentro. Eu tenho, assim, se quiser pode mandar um e-mail para mim, eu vou colocar o meu e-mail no final, deixa eu pôr aqui, ó, passar uma apresentação. Ó, que se vocês tiverem de dúvida, aqui está meu e-mail, os contatos, manda um e-mail para mim, Gustavo, que eu te mando um PPT que eu tenho aqui, das diferenças, quem quiser pode mandar e-mail para mim, da diferença de por que eu tenho que vender um Business Premium versus um G Suite. Isso a gente tem. Isso eu consigo mandar para vocês. A gente está até produzindo um e-book para deixar essas soluções cada vez mais atrativas. Aqui, para vocês terem isso em mãos. Para quando o cliente olhar e falar, eu quero Google. Não, não quero Google não, amigão. Vamos pro ó, a 365 tem isso, 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 isso. E detalhe para todos, no Marketplace da Ingram, você pode pegar um Business Premium ou um Microsoft M365 que eu acabei de falar agora e fazer o cliente rodar como trial. E funciona, tá, gente? Isso eu posso citar para você. Tem um caso que a gente colocou
para rodar no cliente de 120 usuários de Office 365. A gente rodou junto com o parceiro um M365 lá dentro. O cara gostou, ele entendeu a solução do produto e migrou essa semana já ele migrou a 120 contas que ele tinha no 365 para o M365, levando o Office 365 E3, levando o Windows na nuvem e levando o MS, Tepas Mobility. E lembrando que o Windows que está dentro do M365, ele é um upgrade, tá? Não, ele não é full. Mas o que vocês precisarem de mim, eu vou sempre falar nesse meu linguajar, que é mais fácil que a gente faça o cliente entender, vocês entender, simples e objetivo. Não com um show de prateleirinha, faz isso, faz... Não. A gente tem que também fazer a realidade do negócio. A gente sabe que não é fácil. Eu sei esse mundo de cloud já tem essas participações com os clientes na ponta, e eu entendo a gravidade e eu me ponho sempre na ponta dele. Mas, novamente, assim, o que fica de dica para vocês é entenda 100% o ambiente do corporativo seu, do seu cliente. E usar as ferramentas internamente. Seja parceiro Microsoft, seja um parceiro Silver, receba incentivos da Microsoft, onde você tem ferramentas que você pode usar dentro da própria empresa, como o E3, onde você vai usar em caso de sucesso. Comece a usar ferramentas e mostre para os seus clientes. Eu tenho um parceiro que usa Power BI dentro da empresa e um cliente final, mas não funciona. Ele abriu simplesmente o smartphone dele e falou, olha aqui, eu consigo controlar todo o ambiente da minha empresa, ver o que está entrando de fluxo de caixa de pedido. Ele vendeu a solução para o cliente, porque a gente começa a fazer a doação da licença para uso próprio e a gente consegue entregar isso para o cliente. Pessoal, mais alguma dúvida? Alguma pergunta? Espero ter passado uma visão bacana para vocês desse novo mundo. E assim, 2019 está aí. A gente vai bater muito nessa tecla mesmo de soluções. Ainda está se preparando cada vez mais para esse mercado, para entregar cada vez mais soluções para vocês para o ambiente de trabalho. Obrigado, Gustavo, porque você colocou aqui, Pierre também. Esse é meu papel, tentar trazer um linguajar mais simples, mas que seja objetivo. E a gente vai ter mais esses papos aqui. Minha tendência é cada vez mais fazer isso, porque é tentar ajudar vocês aí na frente com o cliente. Você pode vir umas perguntas que a gente não vai conseguir responder, a gente vai atrás, mas a gente nunca vai deixar o cliente despreparado lá na ponta. E vocês podem contar comigo, porque esse é meu feeling até com o Microsoft, que a gente trabalhando com o cliente na ponta, a gente vai sempre agregar valor. É o que eu falo para todo mundo. Trabalhar com cloud, mas eu tenho que pagar mensalmente, Adriano, ou anual. Mas você vai conseguir uma coisa que hoje a gente precisa muito com o cliente e a gente tem que fazer isso com os parceiros. Isso se chama relacionamento. O legal de você trabalhar em nuvem é que você cria relacionamento. E criando relacionamento com o cliente, você vai agregar valor constantemente. Isso, a gente vê muitas empresas que começaram pequenas e hoje são gigantes por causa disso, agregando valor. Pessoal, obrigado. Só para alertar vocês, quem está aqui, a gente tem uma campanha Microsoft aqui rodando de vendas de CSP. Tudo que vocês tiverem de produtos como Office 365, Business, Business Premium, Essentials, E1, E3 e Office Pro Plus, convertendo ele para o CSP anual, tem 10% de desconto. Essa campanha ela termina agora dia 28 de dezembro. Então é uma ótima oportunidade de a gente pegar os produtos que a gente tem de Office 365 lá em Open e converter ele para dentro de um CSP e ter relacionamento 100% com o cliente e não deixar mais amarrado com a Microsoft. E lembrando a todos que a partir do dia 1º de janeiro de 2019, a Microsoft vai fazer um aumento em todos os seus preços. Tá? O CSP anual, ele paga conforme o boleto bancário, ele não vai pagar em 12 meses, tá? Mas no CSP dá para fazer o pagamento que a gente está acostumado no tradicional, 10, 30, 60, 90, 120, isso eu consigo, tá? Mas parcelamento igual em 12 vezes por anual, não. E lembrando a todos, para ficar mais fácil para vocês sentarem com o cliente para o planejamento de 2019, a gente assinou um contrato com a Microsoft onde
até a 1º de março de 2020, para as negociações de CSP mensal, a gente tem uma proteção de teto cambial de 4,25. Então é uma boa oportunidade para a gente ajudar o cliente lá, ter pelo menos um valor fixo em reais, nem que seja baixo, mas ele tem isso. Então, até dia 1º de março de 2020, proteção de teto cambial de 4,25. Isso ajuda muito na hora de fazer o planejamento de 2019 das empresas. Pessoal, muito obrigado por todos que estiveram aqui, dedicaram o seu tempo. Sei que não é fácil, mas muito obrigado mesmo. E aí estão meus contatos. O que precisarem de mim, pode ficar à vontade. Tem no celular. No celular tem o WhatsApp. O Skype, eu tenho os dois, tanto o particular como o da Ingra. Vocês ficam à vontade de me chamar. Obrigado e tenham um ótimo final de semana para todos.